Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, sou Teteu Quimin, terapeuta holística, trabalho com desenvolvimento espiritual, com desenvolvimento consciencial. A minha missão aqui é fornecer ferramentas práticas que tragam harmonia, que tragam leveza, que tragam prosperidade para a nossa vida, que a gente entenda como viver o nosso dia a dia, a nossa vida dentro de todos os aspectos de uma forma mais leve, mais harmônica, tá bom? E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu quero trazer para vocês a importância de fazer o desenvolvimento espiritual. Eu vejo quando a gente fala em espiritualidade, eu uso muito esse termo de desenvolvimento espiritual, muitas pessoas confundem ou têm uma ideia muito limitada, de repente não tem nem ideia do que eu estou falando, né? Eu vejo muitas pessoas relatando medo de trabalhar a espiritualidade, porque tem medo de espíritos e porque não entendem que a missão, que a vida delas é trabalhar com espíritos, né? Então, assim, há uma confusão enorme no que é desenvolvimento espiritual e no que é, talvez, o que eu chamaria de desenvolvimento mediúnico, né? Quando eu estou falando de desenvolvimento, fazendo desenvolvimento espiritual, eu estou abrangendo todo o nosso ser. Eu estou falando de um processo de autoconhecimento, de um processo de entender nossas camadas mais profundas para que a gente possa fazer um reequilíbrio, para que a gente possa fazer uma limpeza daqueles padrões que ainda não estão harmônicos, que não estão equilibrados, e que para através desse reequilíbrio, dessa limpeza, a gente possa na nossa vida ter caminhos mais suaves, né? A gente pode passar pela mesma circunstância de outra forma, de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica. E é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo em desenvolvimento espiritual, eu estou falando sobre autoconhecimento, eu estou falando em conhecer o que você já é. A gente está o tempo inteiro nos desenvolvendo espiritualmente, quer seja com consciência, né, ou não. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento espiritual, eu estou falando do físico? Estou. Porque o físico é uma parte de quem eu sou? Sim, é uma parte muito importante, né? Eu trago em todas as aulas, né, na maioria das aulas, quem me acompanha aqui no canal, as camadas que nós temos na alma, de corpos sutis. Convido a quem ainda não assistiu os outros vídeos, né, assistirem. É bem interessante a gente se conhecer. Mas, assim, as pessoas costumam desligar muito o que abrange esse conhecimento espiritual. Então, a gente está falando do físico. Quando eu estou procurando, por exemplo, com consciência, melhorar minha alimentação, comer produtos que não sejam industrializados, quando eu estou vendo aquilo que faz bem para o meu corpo e que não faz bem para o meu corpo, de repente é um alimento comum, mas que para as pessoas não tem nenhuma reação, mas para mim tem, e eu estou observando isso com presença, né, com minha consciência. Quando eu estou escolhendo fazer exercício físico, movimentar meu corpo, corrigir minha postura, coisas pequenas assim. Eu estou trabalhando e fazendo meu desenvolvimento espiritual, eu estou. Sim, por quê? Porque eu estou potencializando um aspecto que faz parte de quem eu sou, como um ser manifesto nesse tempo e espaço, e que se eu comer bem, se eu cuidar da minha saúde, se eu cuidar de fazer exercícios físicos, eu vou entrar no estado de mais de bem-estar, de mais equilíbrio, de mais harmonia, de mais saúde, e a minha parte física, com certeza, ligada a todas as outras partes espirituais, né, desses corpos que eu tanto tenho falado, ela produz um efeito. Com certeza, um efeito de bem-estar e que eu consigo para minha vida mais equilibrada. Então, às vezes as pessoas falam, ah, não, trabalhar espiritualidade não tem nada a ver com o físico. É claro que tem. Não tem como a gente separar, trabalhar a espiritualidade do nosso corpo físico, é uma parte de quem nós somos. E aí, gente, vamos lá, se a gente está trabalhando, por exemplo, as nossas emoções, o nosso relacionamento com o outro, como que eu fico menos explosivo, como que eu fico na minha vida menos estressado, né? Como que eu consigo entender meus relacionamentos sem alimentar drama, sem alimentar confusão,
vendo com mais clareza, de uma forma mais prática. Quando eu estou cuidando do meu emocional, quando eu estou me dirigindo a sei lá, uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, que seja, né? A área que você escolher, você está cuidando da sua espiritualidade? Com certeza. É um lado muito grande de quem nós somos, o nosso lado emocional, né? É, olhando com a abrangência de quem nós somos como um espírito manifestado nesse plano, nosso lado inconsciente, onde a gente trabalha nossas emoções, é muito importante, porque ele está praticamente dominando nossa vida. A gente vive muito em estado de inconsciência, reproduzindo padrões, que são padrões que a gente trouxe de infância, trouxe culturais, religiosos, por circunstâncias que aconteceram durante a nossa vida, né? Não só na infância, a primeira infância como um momento muito importante dessa elaboração desses padrões, mas a gente tem o tempo todo, a gente está colhendo e passando as informações por dentro desse campo que é o nosso campo emocional. Então, quando você está indo num psiquiatra, num terapeuta, num psicólogo, você está trabalhando e fazendo desenvolvimento espiritual? Tá. Por quê? Porque você está cuidando disso. Quando a gente não acha ou não entende que é importante cuidar das nossas relações, quando eu estou né, em conflito com o outro ou comigo mesmo, eu não faço nada, aí sim eu não estou me desenvolvendo espiritualmente. Então, olha só, tanto física quanto emocionalmente, a gente está fazendo um traçado de desenvolvimento espiritual, sim. Quando eu estou trabalhando, né, quando eu estou na minha vida profissional, e vamos supor, porque a minha é muito ligada à espiritualidade, mas vamos supor que eu trabalho numa área completamente diferente, que eu, sei lá, seja engenheiro, advogado, médico, né? Eu estou fazendo um desenvolvimento espiritual através da minha profissão? É claro que eu estou. Não tem jeito, gente, em qualquer lugar, em qualquer tempo e espaço que nós estejamos, a gente está fazendo nosso desenvolvimento espiritual. Você está fazendo uma caminhada espiritual. Você está entrando em contato com outras pessoas, com outras energias, com novas circunstâncias, com as possibilidades de aprendizado o tempo inteiro. E assim, a nossa profissão, a nossa carreira é uma parte muito importante da nossa sobrevivência nesse mundo material. Faz parte de estar vivo, da gente precisar ter troca energética. O que é dinheiro? Troca energética. O que a gente recebe quando a gente está agindo na nossa profissão? O nosso esforço, o nosso trabalho gera uma energia chamada dinheiro e a gente recebe dinheiro por isso. É apenas isso, independente do que você faça, independente que seja um trabalho terapêutico, espiritual, holístico, que seja um trabalho de um advogado, de um médico, de um mecânico, de qualquer natureza. Mas aí você está trabalhando e se desenvolvendo espiritualmente, claro, porque se você tem desafios dentro da sua profissão, desafios com você mesma em expressar, e se expressar de forma profissional, é como se fosse um papel. A nossa área profissional é um papel que a gente executa dentro de uma espiritualidade maior, porque aquilo traz inúmeras camadas e possibilidades de aprendizado. Então, assim, como a gente aprende a se relacionar com a energia de troca, como a gente aprende a conviver com o outro no nosso ambiente de trabalho, o que um cliente nos faz trabalhar dentro de nós, porque para a gente lidar com outras pessoas, a gente tem que começar a enxergar como que a gente lida melhor com as pessoas, o que os desafios com as outras pessoas estão nos trazendo. Então, assim, a todo tempo dentro da nossa vida profissional, a gente tem possibilidade de desenvolvimento espiritual e expansão de consciência. Dentro da nossa família também, claro, com certeza. Aliás, uma das principais formas que a gente se desenvolve espiritualmente é dentro da nossa família, né? Todos os laços que a gente tem de relacionamento com o outro são grandes fontes de autoconhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, na sua vida profissional, se você fez um acordo de sociedade, aquilo ali é um laço que você tem um grande aprendizado, né? É uma pessoa que você se uniu na sua vida e que há ali um contrato
para além do mundo material, um contrato de aprendizado é lidar com a pessoa, com opiniões diferentes, em circunstâncias diferentes, aprender a trabalhar junto. E na família, da mesma forma. A gente nasce numa família, a gente vem como alma numa família para aprender a se relacionar com essas pessoas ao nosso redor. Todas essas pessoas ao nosso redor, na nossa família, têm o que nos acrescentar. E aí eu falo, né, gente, ou pelo amor ou pela dor, porque nem tudo são flores. É muito comum que a gente tenha relações familiares maravilhosas, sutis, alegres e felizes, mas que a gente tem relações familiares conflitantes. E aquilo está te mostrando aspectos de você o tempo inteiro que você pode crescer, que você pode evoluir, que você pode se desenvolver espiritualmente. A gente nunca muda o outro, eu falo isso aqui muito, a gente não tem a possibilidade de mudar o outro, mas a nossa energia, como a gente vê o outro, a gente pode mudar. Então, sempre é uma opção. E se a gente está tendo muito conflito familiar, conflito no casamento, conflito com os pais, conflito com os filhos, com certeza há aí uma possibilidade de desenvolvimento espiritual. Porque a gente não nasceu condicionado a sofrer e a ter dor o resto da vida. Essas coisas aparecem para que a gente possa trabalhar de forma ativa. Isso que eu chamo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento consciencial. É pegar uma coisa que é muito pequena, numa visão mental, e ampliar e entender o que por trás isso está querendo me mostrar. Aonde que eu posso crescer aqui? Sabe? E em todo tempo a gente está recebendo essas informações, mas quando a gente não está em processo de autoconhecimento, muitas vezes essas informações passam muito batidas da nossa vida, né? A gente anda numa correria cheia de afazeres, com, né, lista de coisas para executar, que muitas vezes a gente fica no modo automático o tempo inteiro. E essa história da gente entender a importância do desenvolvimento consciencial, do desenvolvimento espiritual, é trazer a gente para a presença do que o mundo ao redor está nos mostrando o tempo inteiro. Então, assim, e eu fico vendo, né, assim, as pessoas, às vezes, deixam como um processo muito secundário na vida, como se fosse algo muito separado a vida do desenvolvimento espiritual, a vida da espiritualidade dentro de nós, eu não estou falando de outra espiritualidade, né, de contato com outros mundos, com outros seres. As pessoas deixam de lado, porque simplesmente é mais importante se dedicar à carreira, porque eu não tenho. Aí a carreira tá uma confusão, né? Eu não tenho tempo para nada, eu vivo estressada, eu não tenho o retorno que eu quero, mas entra num ciclo que a pessoa não olha de forma diferente para aquilo e não muda padrão dentro daquilo. Ah, eu não consigo me desenvolver espiritualmente porque minha família me toma muito tempo, eu sou mãe, eu não, né? Eu vejo muita atribulação dentro de várias coisas que a gente tem que fazer, a gente usa todas como um processo, eu ia falar uma desculpa, mas não é uma desculpa consciente, como uma explicação para eu não olhar para dentro de mim. Então, eu fico só dentro dos conflitos, da falta de tempo, das crises, de tudo que tem passando, mas eu não consigo enxergar o que aquilo dentro de mim está querendo me dizer e mudar. E isso em todas as esferas. É por isso que eu falo que quando a gente trabalha e se desenvolve espiritualmente, a gente está fazendo um desenvolvimento de uma forma holística, a gente está potencializando e trabalhando inúmeros aspectos do nosso ser, não só uma coisa ou outra. E assim, gente, entendam, voltando mais uma vez, quando a gente trabalha quem nós somos, é trabalhar para a gente ter uma vida na nossa vida. Não é você ter uma vida diferente. Quando você vai trabalhar a espiritualidade, você não tem que virar hippie, você não tem que ir para uma religião, você não tem que ir para filosofia nenhuma. Eu falo virar hippie até porque o movimento da nossa era trabalha a espiritualidade. As pessoas começaram a colocar uma imagem do que é ser espiritualista, como se espiritualista tivesse que fazer yoga, tivesse que viver no mato, tivesse que abdicar da vida material, tivesse que ser vegetariano. Tem um monte de tivesse e de obrigação de uma imagem que, ok, é uma opção da pessoa como ela vive.
sabe? São escolhas que elas acham que, né, que faz sentido para elas e maravilhoso, a gente é livre. Mas a gente não tem que nada. A gente pode desenvolver a nossa espiritualidade na vida que a gente está hoje vivendo. Eu não tenho que fazer yoga para ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Eu não tenho que ser vegetariana. Eu posso, com muita consciência, não ser vegetariana, mas eu saber e assumir o que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo, e por que eu sou, porque eu não sou. Sem carregar culpa. Entende? Eu não tenho que. Eu posso escolher. Eu não tenho que trabalhar a espiritualidade e não me abster de ter dinheiro, de ter uma vida do jeito que eu gosto. Eu preciso entender e assumir o que isso significa dentro de mim, com consciência. Uma coisa, ela quando a gente está de um lado, a gente não tem que abdicar o outro lado. É fazer escolhas conscientes que façam sentido para você. E sair também desses padrões, desses estereótipos de o que é uma pessoa espiritual. Ah, então tá, então eu tenho que trabalhar a espiritualidade, eu tenho que ir para um centro, fazer trabalho de desenvolvimento mediúnico. Não, você não tem que trabalhar em nada disso se você não se sentir atraído, se você não quiser. Você não tem que passar por filosofia nenhuma. Eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de um encontro com você mesmo, com a sua alma, com aquilo que o seu espírito está carregando de potencialidade. Né? Com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te faz vibrar alto, com a realização do que do que para você faz sentido. Mas não a realização através de uma mente do inconsciente coletivo. Ah, então tá, então minha realização é ficar, sei lá, ter casa, carro, apartamento, ficar rico, ter fama. Isso tudo, no final das contas, é uma historinha que contaram pra gente, que quem chega lá nisso descobre que não é por aí. Porque se a gente não estiver chegando nisso, conectada com quem nós somos, tudo isso não faz sentido nenhum. Então, gente, o convite que eu estou fazendo e, né, o que eu tenho trazido nos vídeos, esse trabalho aqui no The Alchemy, né, é exatamente isso. É a gente entender que a nossa vida inteira, 100% de quem nós somos, é um trabalho espiritual contínuo. Se você continua no inconsciente, se você, né, escolhe ir pela vida de forma inconsciente, tudo bem, tá tudo certo. Agora, se você escolher conscientemente viver a sua vida, você pode mudar padrões que hoje te deixam, que não te fazem feliz, porque precisa haver uma razão, né? Por que a gente vai desenvolver espiritualmente? Olha, porque eu entendo que se eu começar a entender os aspectos de mim que são limitantes, eu posso sair de coisas que me deixam doente, que me deixam triste, que me deixam estressado, que me deixam deprimido, que me deixam com medo, que me deixam cansado. Eu começo a ter ferramentas para trabalhar o meu ser, para trabalhar o meu interior. E aí, gente, quando eu tenho ferramenta, eu tenho autonomia. Eu tenho autonomia de ser quem eu sou. Eu tenho autonomia espiritual. Eu não me obrigo a passar por nada, mas eu assumo aquilo que eu estou passando. E é um processo. É um processo de me conhecer, de entender quem eu sou, o que eu sou como alma, o que me deixa feliz, como que eu posso me relacionar mais com as pessoas, como que eu posso me relacionar melhor com o meu corpo, como que eu posso me relacionar melhor com as minhas emoções, como que eu posso me relacionar melhor com a minha energia. Eu falo de energia, é muito engraçado, né? As pessoas têm muito medo, né? De saber sobre energia, sobre espiritualidade. No entanto, estão lidando o tempo todo com energias, com o mundo invisível, porque a alma delas, nessas várias camadas, lida o tempo todo, recebem informação, estão participando do mundo energético ativamente, extremamente desprotegidas muitas vezes, porque sem consciência a gente fica desprotegido, totalmente influenciado, né, por energias, por formas, pensamentos, por padrões por padrões inconscientes, às vezes de outras pessoas, de outros seres, né, espirituais, e tem medo de lidar com isso, mas estão sofrendo por causa disso.
É muito doido, né? Ah, eu tenho medo, eu não quero saber disso. Mas aí a pessoa tá com um campo lotado de energia negativa, completamente desprotegida, já tá lidando com isso desde o dia que nasceu e tá ali com medo. Sabe? E aí? Tá, é uma escolha. Não tem como melhorar se não lidar com isso, né? Vamos colocar isso no físico. Ok, eu sei que meu corpo tá cansado, eu vivo comendo porcaria, eu não faço exercício físico, mas meu corpo tá cansado, eu tô exausto. Ok, você tá alimentando isso, né? Cansaço, exaustão, doença. Você quer um padrão diferente? Você tem que conhecer seu corpo. Você tem que alimentar seu corpo de uma forma diferente. Você tem que movimentar seu corpo. Você tem que fazer coisas para o seu corpo que vão mudar esse padrão. Que é ficar reclamando de estresse, de depressão, de ansiedade, né? E não fazer nada. Cadê a nossa autorresponsabilidade também? O que nós estamos fazendo aqui, afinal? Sabe? O que nós estamos fazendo aqui, afinal? A gente tem vários papéis na vida, né? Eu sou mulher, eu sou esposa, eu tenho aqui minha vida profissional, sou terapeuta, né? Eu não tenho filhos, mas eu poderia ser mãe. Então, são todos papéis que nós desempenhamos na vida, mas isso não é. São papéis nos quais a gente aprende muito, né? Mas isso não define quem nós somos. Quem nós somos, em essência, em alma, é algo muito maior que esses papéis. E a gente precisa começar a entender, a ver o que cada um desses papéis nos mostra diariamente. Não é? E assim, e entender que a nossa vida se suaviza, né? Que a gente consegue ter leveza a partir da hora que a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Para que tudo isso então? Para que eu vou me desenvolver? Eu vou gastar tempo com isso? Você já gasta tempo com isso. O tempo não muda. Agora, se você tiver consciência no tempo que você gasta, sua vida muda. Completamente. E, gente, é uma escolha. Total é uma escolha. Você pode aí continuar com a lente que você tá. Vamos fingir que é um óculos, né? A gente tem uma lente. A gente pode trocar isso a qualquer momento. A gente pode passar a enxergar desafios como oportunidade de aprendizado. A gente pode começar a enxergar limitações como possibilidade de expansão. A gente pode passar a enxergar conflitos com outras pessoas como possibilidades da gente crescer a nossa alma, da gente transcender. Não é? Tudo é um grande aprendizado, mas também é uma escolha. Tá bom? Quis trazer isso de consciência, que espiritualidade é muito mais do que seguir uma filosofia, seguir uma religião, do que fazer alguns exercícios espirituais. São formas da gente evoluir, de se expandir, sim. É muito mais do que um formato, né, estereotipado do que é ser um espiritualista, que você não precisa de forma nenhuma mudar quem você é, as coisas que você faz ou sua vida para você fazer com consciência um desenvolvimento espiritual. Mas que se você escolhe fazer, você pode, assim, transformar a sua vida em todos os aspectos. Porque quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, a gente está tocando todos os aspectos de quem nós somos. Tá bom? E aí fica o convite para vocês de ficarem por aqui, né? Em todos os vídeos mais longos que eu fiz até agora, eu passei exercícios. Como é que a gente se desenvolve espiritualmente? Vamos lá. Tá, Tete, e aí? Como é que eu desenvolvo espiritualmente? Eu não faço ideia.
Eu tenho que ir para um centro, eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer o quê? Eu não faço ideia de como eu desenvolvo espiritualmente. Às vezes as pessoas até entendem o que quer desenvolver e querem, mas elas não fazem ideia do caminho. E aí, gente, a história é entrar para dentro de nós. A história é começar. E como que a gente entra? Entrar dentro de nós. Como é que a gente entra? Estando presente. A história toda de meditação, de exercício de ritual, de exercício de foco, geralmente é colocar a gente no tempo e espaço presente, é tirar a gente da inconsciência, é tirar a gente do falatório do mundo, do que as pessoas acham, do que a gente foi direcionado a fazer, e começar a ficar presente em quem nós somos. Então, assim, exercício de presença é uma coisa muito importante. E é uma escolha. É uma, eu não diria disciplina de um jeito forçado e ruim, não, mas quando você começa a entender a importância de desenvolver espiritualmente e que para isso você precisa estar em presença, porque você precisa estar no seu consciente, é uma forma muito tranquila direcionar o pensamento para a presença. Então, assim, ao longo dos vídeos eu tenho ensinado inúmeros exercícios de presença. O que coloca a gente em presença? Meditação coloca a gente em presença? Com certeza. Respiração coloca a gente em presença? Com certeza. Estar presente em rituais. Por que a gente faz ritual, gente? Estou aqui falando, toma um banho com presença, imagina uma luz, tudo mais. Coloca o pé na terra com presença, né? A terra na natureza, entre em contato com a natureza, limpa a sua energia. Faça rituais de limpeza na sua casa, faça banhos de limpeza. Trabalhe o ambiente da sua casa, né? Limpe, coloque flores, traga energia. O que isso tudo chama dentro de nós? Por que isso tudo é importante? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo isso com o quê? Com presença, com intenção, direcionando todos os meus os aspectos de quem eu sou com uma coerência. Então, gente, esses exercícios que eu fico falando aqui, que são muito simples, esses que eu citei mesmo, que eu já falei inúmeras vezes, são exercícios de quê? De presença, de foco, de me tirar do inconsciente, de entender quando eu estou cansada, quando minha energia está afetada por alguma coisa que eu preciso limpar, que eu preciso me proteger. Quando eu tenho presença, eu começo a reparar quando o meu corpo físico está me dizendo alguma coisa. Começo a ver se minha alimentação tá me fazendo bem ou não tá. Porque eu tenho presença, eu não tô ali fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, comendo qualquer coisa, qualquer porcaria. Quando eu tenho presença, eu me determino a fazer algumas coisas, por exemplo, uma atividade física. Por quê? Porque eu sei que é importante para mim. E aí eu determino isso como uma coisa extremamente importante para o meu desenvolvimento espiritual, e eu não deixo a vida me levar, no sentido de, eu não tenho tempo. Não, eu vou parar e vou fazer, porque é importante para mim. Quando eu tenho presença, por exemplo, eu entendo a importância de ter momentos de descanso, de lazer, de momentos que me façam bem. Então, eu priorizo isso. Eu não acho desculpa de não ter tempo na minha vida para eu ser feliz, porque eu sei que felicidade aumenta meu campo, aumenta minha energia, aumenta minha proteção espiritual. Eu sei que eu expandir felicidade nos meus momentos de lazer me protege, me dá mais energia para eu ir para a vida, e para eu, por exemplo, na minha carreira, me realizar profissionalmente. Olha que interessante como uma coisa está ligada para a outra. Quando a gente está no inconsciente, a gente deixa de se alimentar bem, de comer bem, de dormir bem. É tudo atrás de corresponder a compromissos, de, sei lá, ir atrás do dinheiro, né? O mundo de hoje, a maioria das pessoas está estressada, ansiosa e cansada porque estão atrás de coisas e coisas materiais que no final das contas nem preenchem. São fugas. Acho maravilhoso coisas materiais, sim. Se você tiver um alinhamento para entender que aquilo ali não vai preencher seu emocional, seu mental, né? Maravilhoso usufruir de coisas materiais, mas isso não pode ser uma fuga. E na maioria das pessoas acaba sendo.
Porque as pessoas perseguem cegamente dinheiro na vida, né? Nós, como sociedade, aprendemos isso e passamos uma vida perseguindo cegamente sucesso profissional, dinheiro, fama. Isso tudo não é. Isso não preenche espiritualmente. Isso tudo não preenche o vazio da nossa alma. Tem problema ter isso tudo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso não é um objetivo, não pode ser um objetivo da nossa vida. Né? Quantas pessoas chegam nisso, né? Fortuna, fama, dinheiro, extremamente depressivas. A gente vê isso todo dia. Os artistas famosos, né? Passam por inúmeras crises existenciais e depressivas. Muitos tiram a própria vida. Por quê? Porque simplesmente não é isso. E a pessoa passou a vida inteira se dedicando a isso. Então, a história de ter presença é entender o que nos preenche. Se a gente está seguindo conceitos que são sociais, né? Se a gente está indo atrás de crenças e repetindo padrões que nos foram ensinados, mas que eles nem ressoam conosco, é preciso ter presença, é preciso fazer exercício, é preciso entrar em silêncio, é preciso achar formas de se conectar. Ah, Tete, então eu tenho que fazer meditação. Meditação é uma das formas de conexão, eu tenho que fazer yoga. Yoga é uma das formas de conexão. Tem gente que faz conexão através de exercício físico, de natação, de dança. Tem gente que se conecta através do canto, da pintura, de artes, de várias formas. O que é o seu jeito de se conectar? Quem vai falar é você mesmo, é sua alma. Mas é importante que você saiba que você precisa se conectar. É importante que você saiba o que te faz feliz. Gente, as pessoas nem sabem o que fazem elas felizes. A gente acha que felicidade é um sinônimo de ter dinheiro e conforto, e não é. Né? Não é. A pandemia veio aí para nos ensinar e mudar nossos valores, do que realmente importa na nossa vida. Está na hora de aprender, né? Porque o mundo inteiro mudou para que nós possamos ter essa lição do que realmente importa na nossa vida e o que nós estamos fazendo na nossa vida, sabe? Aonde que a gente pode ser feliz dentro da nossa vida, onde que a gente pode ser leve, onde que a gente pode contribuir para a nossa existência, para a nossa felicidade, para a felicidade das pessoas que nos rodeiam, onde que a gente pode aumentar nosso campo vibracional, onde que a gente pode ser útil para a humanidade, gente. Sabe? E eu não estou falando aqui de fazer grandes esforços e querer salvar todo mundo, não. Em pequenos alcances, onde que eu alcanço? Se eu posso ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, se eu posso trazer uma energia mais leve para dentro da minha casa, eu estou fazendo um serviço para a humanidade, aquilo vai ressoar. Se eu estou dentro do meu trabalho, tocando as pessoas com quem eu trabalho, através da minha melhora energética, porque eu escolhi fazer um caminho interior de busca de consciência, e eu posso lidar com o outro de uma forma diferente, menos agressiva, mais amorosa, compartilhando amor, eu estou fazendo diferença. Não julguem o tamanho da diferença. Entende? Então, assim, quando a gente faz o nosso trabalho interior, a gente está criando ondas de mudança externa de energia. A gente muda a nossa casa, a gente muda o nosso trabalho, a gente muda a nossa carreira, a gente muda o nosso emocional, a gente muda todos os aspectos do nosso ser, através da nossa consciência, através da nossa presença. Agora, é um caminho simples, mas é um caminho que exige muita determinação, porque a gente vai encontrar dentro de nós os nossos aspectos que ainda precisam ser trabalhados. Então, quando a gente for lá para o nosso emocional, a gente vai encontrar medo, a gente vai encontrar raiva, a gente vai encontrar inveja, a gente vai encontrar uma série de sentimentos que a gente não queria sentir. Quando a gente vai lá para o nosso físico, a gente vai encontrar resistência, né? Fala que fazer uma dieta é fácil. Quem que faz dieta feliz?
A gente se adapta a novas formas. Daqui a pouco seu corpo se adapta, mas principalmente quando você vem num padrão muito negativo, ultrapassar a barreira, né? De, por exemplo, sair de uma alimentação péssima, que te faz super mal, para uma alimentação boa e leve, ter prazer em comer bem, porque aquilo faz bem para o seu corpo. Você precisa de uma dose de energia, de uma dose de consciência. Se você não tiver consciência, nem a alimentação você muda. E isso é em todas as áreas, então a gente tem que ter determinação. Por exemplo, é difícil eu escolher entre um hambúrguer e uma fritura do que uma maçã? Não é difícil. A consciência é fácil, eu sei o que é melhor para mim. Agora, exige presença de eu entender por que eu estou fazendo as coisas. Por que eu vou escolher uma maçã no lugar de um hambúrguer, por exemplo? Tem problema em algum momento querer um hambúrguer? Não. Não estou fazendo aqui julgamento, eu estou falando que é fácil. Não é difícil a gente saber para onde que a gente tem que mudar, mas exige uma dose de vontade. Porque o caminho de não entrar em desenvolvimento espiritual é um caminho muito mais confortável, é um caminho muito mais tranquilo, é um caminho onde a gente se sente seguro, a gente não sai da nossa zona de conforto, né? A gente está se vendo ali num processo que é um processo absolutamente superficial de que nós somos, nós acostumamos. É aquele eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, tá bom. Se é isso que você quer na sua vida, nascer exatamente do jeito, morrer exatamente do jeito que nasceu, tudo bem. Mas a gente tem muito mais oportunidade e chance de crescimento, de evolução e expansão. Cada um de nós que nasceu aqui pode ajudar imensamente, não só expandir o que nós somos, mas ajudar de uma forma muito ativa imensamente as pessoas com que nós encontramos todos os dias na nossa vida. Então, assim, fica um convite, gente. Eu não quis. Eu não sei se eu pareci agressiva. E não quero ser agressiva de forma nenhuma. Não é essa a intenção. Mas eu acho tão importante, que as pessoas entendam que trabalhar o interior delas é a chave para a felicidade que elas tanto buscam, para a leveza, para a harmonia, para a prosperidade. E assim, eu encontro com tantas pessoas que estão buscando tão fora essas chaves e que estão se desgastando tanto que me dá até uma aflição, assim, falo, gente, mas não é possível. Até quando? A pessoa já passou 50 anos repetindo esse padrão, 60, 70, e não está feliz e está repetindo até hoje. Até quando ela vai repetir isso? Até quando? Vai chegar no final da vida e vai morrer para ter que nascer de novo e entender que o caminho não era esse? Sabe? Me gera tristeza da pessoa não entender que ela tem um potencial gigantesco e enorme de mudar o que ela quiser na vida dela. Dela ser extremamente feliz, realizada, dela ter dentro dela a possibilidade de se relacionar com outros de forma completamente diferente do que ela já se relacionou, talvez por um trauma, por um condicionamento. Se ela libertar uma dela dessas amarras, se ela se dispor a entrar nisso, sabe, de verdade, eu acredito de verdade que tudo que nos limita na vida pode ser trabalhado através do desenvolvimento espiritual, em todos os seus aspectos. E toda vez que eu mexo num pedacinho, aquilo mexe em outra parte. E aquilo vai virando um efeito em cadeia de elevação vibracional. Gente, aí a gente entra, quando a gente expande campo, quando a gente expande vibração, a gente também atrai coisas boas para a nossa vida. A gente muda nossa vida, a gente muda a nossa existência através disso. De forma nenhuma eu quero parecer agressiva, mas eu quero muito enfatizar a importância que é a gente olhar para dentro, ao invés de se perder na loucura que está fora. E essa loucura está deixando muita gente depressiva, ansiosa, com inúmeras formas de transtorno e com inúmeras doenças. Então, assim, faço um convite a vocês de entrarem dentro do coração de vocês com muita abertura, com muita vontade, para
para serem quem vocês de fato são. A história aqui é ser quem que a gente é em essência. Quanto mais perto da sua essência você estiver, mais feliz você vai ser. Quanto mais perto da sua essência você estiver, melhor você vai transitar no mundo e na vida. Quanto mais perto da sua essência você estiver, maior serviço às pessoas, à sua família, aos seus parentes, aos seus colegas, aos seus amigos, você vai fazer. E à humanidade. Sabe, é um convite para a gente transcender, para a gente mudar essa energia, para a gente mudar esse planeta através do desenvolvimento espiritual. Isso é muito maior que os papéis que a gente executa na vida, tá bom? Beijo de coração e eu volto para mais vídeos, tá bom? Um grande beijo para vocês.